Tá. Oi, gente, nós estamos aqui então para mais um Troca de Casal. E o Troca de Casal que a gente está fazendo hoje é com a Regina Favre. A Regina Favre, ela é psicoterapeuta na área das abordagens neo-haitianas, é filósofa, e nesta área ela tem uma contribuição e uma participação e um protagonismo muito, muito, muito importante, né? Foi terapeuta de muita gente, inclusive minha. Aí a primeira pergunta que eu quero fazer para você para começar a nossa conversa é: você entrou, eu sei, né, que você é de uma família tradicional, conservadora, né, do interior de São Paulo, mas em 61 você decidiu fazer filosofia. Eu sei porque eu fiz filosofia. Quem é que se interessa para fazer filosofia? Né? Ainda mais uma moça jovem, no início dos anos 60, optando por fazer filosofia, vindo de uma família que possivelmente não se interessava muito por isso. Assim, o que te moveu a escolher filosofia? Primeiro que a minha família se interessava. Interessava. Minha família era uma classe média muito interessante, porque meu pai e minha mãe, meu pai era médico, baiano, e da geração do Dorival Caymmi. Meu pai era amigo do Dorival Caymmi. Era essa geração de baianos que imigraram para o Sul, que desenvolveram toda uma cultura numa época. Meu pai estudou medicina na mesma época que o Marighella. Então, era esse tipo de intelectual, de educação, que deu Caetano, que deu todas essas coisas. É um certo jeito de uma Bahia tão conservadora que podia ser outra coisa. Uhum. E Araraquara também tinha essa característica, porque Araraquara é uma cidade também tão conservadora que pôde ser modernista. Araraquara é a cidade da tua mãe. A minha mãe, meu pai, de Salvador. Uhum. Então, os dois eram pessoas que liam muito, que gostavam de música, que meu pai fazia teatro, meu pai fotografava, meu pai gravava com filme Super 8 na época, desde que eu era muito pequena. Então, todas essas coisas tinha na minha casa. Tinha muito livro, tinha muita fotografia, tinha muita música, tinha muita referência. Eles não eram os caipiras tapados que deram os bolsonaristas, entendeu? Uhum. Eles eram outra coisa. Quer dizer, eu nasci em 42, como o Caetano e o Gil. Eu sou exatamente da idade do Caetano e do Gil, e do Mick Jagger. Tá, e aí, em algum momento, em 61, você tinha quantos anos? Em 61, eu tinha 19 anos. Aí você, vou fazer Então, filosofia. a minha família mudou para Araraquara, porque meu pai aguentou Araraquara um tempo. Meu pai era muito cosmopolita. Uhum. E logo ele quis mudar para Santos, porque tinha mar, porque ele tinha primos lá, porque Santos era uma cidade muito moderna no final dos anos 40, por muitas razões, por ser porto, por ser uma cidade de turismo. Então, era uma cidade muito próspera e muito moderna. Então, meu pai quis mudar para lá. E aí a gente mudou e eu me criei praticamente em Santos. Mas só que Santos era uma cidade muito conservadora também, tinha uma burguesia muito conservadora. E minha mãe sempre teve aspirações de inclusão social na burguesia conservadora. Minha mãe sempre teve. Morreu assim, com essa pretensão. Mas é muito Araraquara isso também. Araraquara é uma família quatrocentona falida, é isso aí. Igual a minha. A minha também, uma família quatrocentona falida. Quatrocentona falida, com aqueles valores que cria esses filhos que ou são rebeldes ou se fodem total, né? Mas o sentimento aristocrático permanece, né? De algum jeito. A sensação aristocrata é uma coisa que vai de um lugar para o outro. A minha família é quatrocentona, Vilas Boas de Castro, Ui! ali de São João da Boa Vista, aquela região, Tambaú, né? Fazendeiros e tal. Então, é esse tipo de paulista de interior que descende de barões de perder de vista, né? Minha avó gostava de contar que
A minha bisavó tinha sentado no colo Dom Pedro II por causa da baronesa. Imagina, que coisa mais ridícula. Mas é que tem esses traços, levemente esses traços. E minha mãe sempre quis pertencer a uma coisa que em Santos não aconteceu. Então, minha mãe quis me pôr em escolas de freiras desde sempre, para me educar. Boas maneiras. Para pertencer à elite conservadora da cidade, que no caso era a conservadora do café, aquela coisa toda que nunca deram a mínima bola para minha mãe. Então, eu fui uma pessoa excluída desse lugar, o que me fez rebelde. Então, desde muito pequena, eu era muito rebelde. Então, dava errado nas escolas e era muito, muito brava mesmo, muito rebelde, buscando o meu lugar social, né? Meu pai era muito moderno. Meu pai tinha coisas muito modernas, que a Bahia era muito moderna para a época. Sim. Isso me formou rebelde e não pertencente a uma cultura dominante, que era a cultura francesa, a cultura de freiras, a cultura de uma elite e tal. E eu fui mudando de escola, fui sendo expulsa de escola em escola de freira. Várias, internato, sempre dando errado. Seu pai sofreu também a influência do Jorge Amado, a visão comunista que ele tinha, política, ou não? Meu pai tinha, porque a juventude estudantil na Bahia era comunista, tinha uma força comunista nisso. Né? Tinha junto a boemia baiana, da música, que foi para o Rio de Janeiro, mas também tinha passar pela coisa. Meu pai nunca foi militante, mas meu pai tinha uma cultura, uma noção de cultura popular, tinha uma noção clara de política, tudo isso. E aí a questão era como é que você falou, vou fazer filosofia. Então, daí chegou uma altura que eu já tinha esgotado todas as escolas de freira possíveis de uma elite. Daí minha mãe aceitou que finalmente eu fosse para uma escola estadual. E tinha uma excelente escola estadual em Santos, da onde saiu muita gente, Plínio Marcos, toda essa gente saiu dessa escola estadual, que tinha uma cultura, tinha a moçada de Partido Comunista Juvenil, tinha todas essas coisas no final dos anos 60, em que o Brasil estava naquela beleza, né? Subindo nas cabeças, né? Cultura popular, Partido Comunista gerando cultura popular e movimentos e tal. Então, tinha esse clima nessa escola. Então, teve toda essa coisa de eu participar disso, de eu ver isso, de eu chegar perto, fazer amigos desse jeito. E daí a filosofia começou a interessar, porque tinha um professor de filosofia muito interessante, também tinha uma coisa de no final dos anos 50, eu descobri o Sartre e a Simone de Beauvoir, porque eu fazia Aliança Francesa em Santos, que era o que tinha de mais moderno que eu tinha na minha família e tal, que era frequentar a Aliança Francesa. Então, eu entrei nesse caminho de leitura e tal, e eu era uma pessoa muito marginalizada, porque não tinha gente que nem eu. Eu era uma pessoa muito rara, muito estranha. E ali também já tinha a questão do feminismo nascendo, né? Mais forte, né? Tinha Simone de Beauvoir, que tinha acabado de escrever O Segundo Sexo, né? O professor de filosofia era um super gay, e era uma raridade ter um gay intelectual incrível, que adorava os jovens, que tinha toda aquela coisa com a moçada. Então, tudo foi me levando para ler, para querer, para juntar. Tinha um ou outro lá no pedaço que também sofria, era uma coisa tremendamente existencialista, era tremendamente identificada com aquela rebeldia dos filmes, do primeiro Marlon Brando, depois o outro lá que morreu, como chamava? O outro parecido com o Marlon Brando, que morreu, jovem. Eu sei, aquele loiro. Sabe qual é, né?
Sei, eu sei. Mas, Regina, então, olha que interessante você está dizendo, né? Então, O estranhamento, se sentir estranha... Juventude rebelde. Juventude rebelde. Se sentir estranha te levou a tentar encontrar um lugar na filosofia, nesse campo da filosofia. Porque a filosofia tinha as ideias que me justificava. Como uma pessoa tem sexo, nessa altura da vida, antes dos anos 60, é um negócio assim como, né? Era uma marginalização absoluta, era um ser de outro planeta, realmente. Era um James Dean na época. Isso, James Dean. Era uma coisa de James Dean, era uma identificação. Eu tinha um amigo, um único amigo, que era um próprio James Dean. A gente sofria, a gente queria se matar, a gente não encontrava lugar no mundo. Era um existencialismo misturado com rebeldia, com raiva, com tudo isso, né? Era uma juventude transviada. Juventude transviada, não era uma juventude transviada. Bom, aí você fez filosofia e mesmo assim, mesmo na filosofia... Fui atrás de filosofia, vou explicar. Fui atrás de filosofia porque eu era tão fora da caixinha que eu precisei ir fazer análise com o primeiro analista que apareceu lá em Santos, que por acaso era um jovem que curtia o existencialismo, que me emprestava os livros, que etc, etc. Então, essa ideia de fazer análise, não existia psicologia nesse tempo. Nesse tempo, não existia faculdade de psicologia. Se tivesse, eu teria ido fazer. Eu fui fazer filosofia não por causa da lógica, por causa do Wittgenstein, não foi por causa disso. Foi por causa dos existencialistas. Para achar um lugar no mundo, para construir um lugar no mundo. Um mundo que justificasse a liberdade. Era a justificação da liberdade que eu queria. E tinha nessa época também o rock and roll muito forte, né? Não era forte ainda. Estava começando o rock and roll. Era muito mais o que me fazia mais o estilo, era a bossa nova. Bossa nova. Eu me sentia muito mais identificada assim aos 18 anos com aquele pessoal de Ipanema que era existencialista, que era livre, que namorava, que fazia e que tinha parentescos com a política. Essa rebeldia veio bem depois, a identificação com o rock and roll, a identificação com essas coisas, chegou muito mais tarde na minha vida. Muito mais tarde. E aí, Regina? A segunda volta que eu fiz à juventude com 28 anos. Aí entrou. Aí entrou tudo. Então, aí eu queria chegar aí, porque assim, então mesmo você tendo feito filosofia, você também não aderiu a um modelo como a filosofia está instalada no Brasil, né? Você não se tornou uma acadêmica, você não se interessou pelos assuntos da moda dentro da filosofia, você não virou essa filósofa que geralmente as faculdades a maioria das faculdades de filosofia no Brasil formam, né? Você, sim, nem dentro da filosofia, você se transformou em alguém que reproduzia aquele formato de fazer filosofia no Brasil. Você deu uma virada muito grande e criou uma coisa nova, né? Mas eu acho que depois a filosofia ficou quieta. Depois que eu terminei, foram os anos que eu tive filho, eu tive uma filha, a minha filha mais velha ainda estava na faculdade, então foi um desespero eu dar conta de tudo com 20 anos, de casa, de filho, e eu casei com um cara muito internacional, era um suíço, viajante do mundo, então eu casei com um cara assim e eu me tornei o que eu queria, uma existencialista com uma casinha, com um apartamentinho, com criança, com não sei o quê, mas era uma luta isso daí. Era um trabalho que insano. Como que uma brasileira né, da elite do atraso né, consegue ser uma existencialista moderna, como se vivesse na Europa, sendo que você foi acostumada a viver com escravos te servindo.
Escravo é modo de dizer, aquela coisa da classe média brasileira, né? Numa situação de família, né? Com filhos, marido. Uma situação de classe média. A classe média é desse jeito, que a classe média brasileira é desse jeito. Então, toda a minha vida, vamos dizer, intelectual, e foi sempre tentar compreender essa origem de classe média. Aliás, o Gessé de Souza prestou um grande serviço para a gente. Muito obrigada, Gessé de Souza. Gessé é o meu autor do momento. Há 2 anos eu... Está morando no Gessé. Estou morando com o Gessé. E aí, Regina, como foi que você... Olha só, e aí essa diferença, se sentir estranho, tudo isso, também, assim, vamos dizer, olha o que eu vou dizer, ver se faz sentido. Você estava tão acostumada a ser estranha que para estar em algum lugar, você teve que criar um lugar seu. Porque o lugar que você criou, que é esse lugar que articula filosofia, psicanálise neo-haitiana, com Kelleman, anatomia emocional, esquizoanálise, tudo isso... O pragmático americano, né? O pensamento americano pragmático, né? Porque é muito seu isso, quer dizer, quem trabalha com anatomia emocional não faz o que a Regina faz. Não. Né? Quem trabalha com esquizoanálise não faz o que a Regina faz. Você faz uma outra coisa. Então, você conseguiu criar um lugar seu dentro do estranhamento. Posso dizer que isso te possibilitou ser... Te treinou para ser criativa, ousada, corajosa, inventar um lugar seu? Eu sempre cheguei primeiro nos lugares, pelo estranhamento, pela sensação de ser fora do lugar, de ser outsider. Então, quando eu terminei esse casamento, com 28 anos, na chegada dos anos 70, o corpo estava começando, existiam tintas de contracultura, tintas de corpo, tintas de psicoterapia que não fosse psicanálise. Um outro lugar na classe média estava se formando, se diferenciando da luta armada, na verdade, porque o que a gente tinha naquele momento, no final dos anos 60, ou era luta armada ou era uma outra coisa. Agora, essa outra coisa estava começando a existir a partir da Tropicália no Brasil. Então, a Tropicália, para mim, foi uma coisa muito importante. Primeiro porque este marido, pai das meninas, das minhas filhas, ele era muito viajante. Então, era uma pessoa que tinha viajava mochileiro, de uma coisa que não existia no Brasil. Então, a gente viajava muito no Brasil. Então, a gente foi muitas vezes para a Bahia e a gente viu começar a crescer a Tropicália na Bahia, começar a crescer aquela cultura que veio do Jorge Amado, do Mário Cravo, dos artistas plásticos baianos, e depois começou a emergir na música, no cinema, com Glauber, com não sei o quê. Então, a gente viu isso acontecer. Então, essa noção de contracultura e de Tropicália me entrou muito cedo, me entrou em 67. E eu estava às voltas com a PUC de novo, em 68 eu voltei para a PUC para ver o que acontecia, o que eu encontrava por lá. Então, 68 me afetou também. Então, eu participei, eu fui, embora tendo crianças pequenas e embora me precavendo muito, eu participei de muita assembleia, de muita coisa, então aquilo também me pegou. Então, quando em 70 a gente se separou e eu já estava vendo que existia o Gaiarsa, que existia aquelas pessoas de uma certa esquerda que não eram uma esquerda diretamente da luta armada, mas era uma esquerda cultural, que com amigos militantes, com não sei o quê, que eu tinha amigos. Aí eu fui chegando e fui entrando nisso. E disso eu fui largando todas as coisas que sobravam de uma vida dos anos 60 e eu fui virando uma pessoa dos anos 70
de contracultura, fui virando roqueira, fui virando hippie, fui virando isso tudo já com droga, com ácido, com budismo, com todas essas coisas, foram entrando rapidamente em mim e eu fui assim a primeiríssima geração a fazer essas coisas. Uhum. Então, do mesmo modo que eu fui meio primeira geração em Santos a passar para a filosofia e começar a pensar essas coisas, também no início dos anos 70 eu fui das primeiras pessoas a isso, tanto que quando chegou, aí eu já estava vivendo com uma pessoa que também fez esse movimento, que era um professor da USP, físico, judeu, etc., que era sobrevivente do Holocausto, criança sobrevivente do Holocausto, era já uma outra história, eram os amigos da Ana Verônica, eram as pessoas da imprensa, Nanica, eram todas essas pessoas que começaram a fazer a cultura no Brasil ao lado da luta armada, da clandestinidade, etc. Tinha pessoas que misturavam um pouco, mas era um lugar muito mais seguro, apesar de tudo. Você chegou, nessa época, a participar de alguma coisa em imprensa, tipo Pasquim, essas coisas alternativas que surgiram na época? Eu era muito amiga do pessoal do Bondinho. Bondinho. A gente era assim, carne e unha. Então, o Bondinho foi que formatou para mim essa cultura. A contracultura na minha cabeça foi formatada pela formatação do Bondinho. Então, o Hamilton de Almeida era um jornalista super avançado. Então, o Hamilton era carne e unha da gente. E você chegou a escrever como psicanalista na época? Não, eu não era psicanalista. Nesse tempo, eu era publicitária. O primeiro trabalho meu foi como todo mundo que fazia humanas, que não queria saber de academia, que não ia nem aí com fazer a vida acadêmica, nem nada disso, que ia trabalhar em publicidade, que não era nenhuma vergonha ser publicitário nessa altura. Ao contrário. Era um luxo, né? Era um luxo. Era o auge da publicidade. Isso. Era o auge. Então, eu trabalhei em agências bacanas, assim, poucos anos. Mas daí também fui expulsa das agências porque eu fui me tornando uma pessoa absolutamente radical e já não cabia mais de hippie, de fumando maconha, no banheiro, etc., já não dava mais. E daí foram os anos que eu já estava entrando cada vez mais fundo nessa coisa do corpo, do budismo, de tudo isso, do raichismo e tal, e daí a gente foi embora para a Inglaterra, eu e o Vitor. Essa coisa do budismo, do orientalismo na espiritualidade, isso acabou te influenciando em alguma coisa ou não? Mas não era orientalismo, porque eu não peguei essa onda indiana, esses negócios, não. Fora. Claro. O que eu peguei foi uma coisa muito forte, que foi na sequência do ácido, que foi, o ácido naquele momento era realmente, como para vocês, ayahuasca. O ácido era isso. Era alguma coisa que revelava alguma coisa para você. Colocava você no universo. Tinha o Alex Crowley, né? Não. Como é que chama ele? Nada a ver com o Alex Crowley. Era Timothy Leary. Timothy Leary. Era a cabeça de Timothy Leary. Deixa eu explicar para a nossa audiência aqui uma coisa. Esse cara, Timothy Leary, e um outro, eles faziam experiência com o uso de psicoativos, inclusive LSD, na universidade. Que era uma pesquisa para antidepressivo, para... O movimento de 67, que começou em Berkeley, foi movido por este pessoal do Timothy Leary. Da universidade, para as pessoas entenderem, porque quem pensa em drogas hoje não entende o que era o contexto do ácido. Então era um outro contexto, né? Tinha realmente essa pesquisa que depois saiu da universidade, mas começou lá, dentro dessa área de estudo dos fármacos e tal, né? E foi uma grande revelação na época, né? E começou com a coisa do... Bom, depois a gente fala do Aldous Huxley, né? O primeiro que traz essa ideia foi o Aldous Huxley. Muitos anos depois, eu fiz um filme, Você assistiu o meu filme? Ainda não precisa assistir, você não fez outra sessão, né, no consultório, né? Agora tem. Eu vou ver se eu consigo passar na internet.
Chama Ótimo. Memória do Ácido, que é uma entrevista de um sobrevivente com um artista sobrevivente do movimento psicodélico. É uma entrevista maravilhosa, maravilhosa. E que fala exatamente dessa geração, desse lugar do ácido e aonde ele foi parar na onda do ácido à medida que a coisa foi caminhando. E desconstruindo, desconstruindo, desconstruindo. Né? Ô, Regina, e aí você viveu tudo isso ao ponto assim de incorporar mesmo uma atitude, uma percepção e um jeito de lidar com pessoas e de ler o mundo? Uma outra vida, uma outra vida. Isso, mas aí nós vivemos os anos Lula, Dilma, que teve... mas isso foi bem depois, né? Foi bem depois. Isso, mas eu queria chegar na seguinte pergunta: tendo vivido tudo que você viveu, incluindo um operário na presidência da República, investindo em educação, investindo em artes, e vem um governo Bolsonaro, esse levante de extrema-direita inacreditável, parece mentira, parece uma ficção, que eles dizem o que dizem, fazem o que fazem. Pois eu queria chegar no qual é o impacto que isso tem para uma pessoa que já construiu um hábito, porque já é hábito, já não era para você, nem é mais inovação, mudança, se estabeleceu um outro hábito cultural, né? Na sua vida, com seus amigos, nas suas práticas, no teu trabalho. Como é que é, de repente, ser envolvida por este ambiente bolsonarista? Então, são 40 anos de tentar construir alguma coisa que não passava nem pela faculdade de psicologia, não passava nem pelas formações internacionais, nem pela formação da psicanálise, nem por nada. E eu fui fazendo um caminho próprio. E não foi um luxo fazer esse caminho próprio. Foi uma sobrevivência, que a sobrevivência vai virando uma profissão. E a profissão exige que você dê conta daquilo que você se propõe a fazer. Então, nesses 40 anos, quando eu voltei da Inglaterra, eu voltei trabalhando com o corpo. Isso não existia no Brasil, mas não é nem... O Gaiarsa, ele era uma coisa, ele era o corpo que ele olhava, mas não era uma existência corporificada de uma cultura tal como existia essa cultura pós-reichiana, esse mix de contracultura, todas essas coisas que estavam fervilhando de uma maneira muito política e muito livre, muito feliz nos países anglo-saxãos. Então, aquilo que era o corpo aqui era associado à tortura, à morte, ao desespero, lá era um júbilo o corpo. Isso dava uma espécie de solidão intelectual também na época ou não? Aqui no Brasil? Sim. Sim, não só intelectual, uma solidão existencial. Existencial. Então, era uma coisa mas também tinha uma certa demanda, a partir do Gaiarsa e desse mundo do corpo que ficou da contracultura e que ficou da Tropicália, tinha uma demanda de corpo no Brasil. Então, aquilo que eu fazia, o modo como eu corporificava as relações, era uma coisa tão desejada, tão reveladora para as pessoas, e era alguma coisa que eu fazia de dentro do meu mais profundo desespero de não caber em lugar nenhum, e que aquele era o jeito possível de se viver num lugar tão, tão, tão estranho que havia se tornado o Brasil. Isso aí já é ditadura. Isso já era ditadura, isso era 70 e poucos. Isso já era 70 e poucos. Eu voltei em 74. Então, em 74, o Gaiarsa me acolheu e eu comecei a fazer essas coisas, comecei a ser isso. Uhum. E isso foi indo. Né? Agora, o que aconteceu, isso a gente tem que saber muito bem, que com 70, em 70, tanto a contracultura quanto a cultura se abriu, quer dizer, começou uma abertura dos mercados, uma coisa do multinacional, que foi para o bem e para o mal, quer dizer, tanto uma cultura que transformou, quanto uma cultura colonizadora. Então, muito rapidamente,
essa cultura, que para mim era uma verdadeira revelação, era uma coisa assim de uma ordem, ter vivido isso, ter sentido isso, ter passado por isso, era uma tal revelação para quem vinha do Brasil. De repente, os caras de lá começam a ser atraídos para o Brasil e começam a fazer. Aí a coisa vira... Aí vira Uma absorção, né? Construir um corpo para obter sucesso neste mundo careta, né? Consumir aquele conhecimento, Sim. consumir aquela modelização, fazer uma profissão, fabricar um Brasil, um Brasil que foi tomando. Nesses 20 anos, nesses 40 anos, foi todo um movimento de colonização fortíssima que culminou no que culminou. Isso não me espanta nem um pouco que tenha dado num Bolsonaro. Ô, Regina, você falando agora, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu fiquei pensando, de repente, esse jeito, essa absorção do interesse pelo corpo desembocou nas academias, né? Que formam esse corpo sarado, esse corpo bem disposto. Nas academias e nessa modelização. Você viu o embaixador americano de bota e de chapéu de cowboy? Chegou ontem. Eu não vi. Você não viu a foto do embaixador americano no Brasil? Não. De chapéu de cowboy e bota? Não vi. Então, o Brasil está querendo. O Brasil ficar lambendo o saco lá do Trump. É o destino daquilo lá, que vem desde lá. Houve um movimento que pareceu que a gente estava com muita fartura e que estava com muito desenvolvimento, que podia dar num Lula e que podia dar numa Dilma, de 4 mandatos, populistas, populares, de esquerda e não sei o quê, e era muito fraco, né? O buraco é muito mais embaixo do Brasil. Então, esse buraco é muito mais embaixo, que aí também acho que entra o GC, né? Porque o buraco é a escravidão. O buraco não é só luta de classes moderna. Então, o buraco é a escravidão. E que o Brasil estava virando, virando nada. A tampa do esgoto, né? Que abriu, né? O inconsciente. Completamente. Né? O esgoto da história, né? A gente nunca imaginou que a escravidão chegasse na gente ao ponto que chega. Ao ponto que chega. Que a questão de classe social no Brasil tivesse o sentido que realmente tem. Sim. E que a gente, classe média, fosse essa fatia fininha que a gente que não dá conta, mas nem do primeiro passo do jogo. Pois é. Então, a gente tem que baixar a crista mesmo nessa altura. Quando começou essa virada bolsonarista no Brasil, essa virada neofascista, que o Bolsonaro é a imagem disso, né? Ou essa manifestação, não digo nem se é virada, né? De repente eles tiveram espaço. Revelação. Essa revelação isso mudou um pouco as questões. Assim, sem a menor resistência. Sem a menor resistência. Eu penso isso mesmo, eu acho isso mesmo. Né? Assim, é um direito de ser tosco, a reivindicação do direito de ser tosco. Deixa eu fazer a pergunta. Fazer o que eu gosto, dizer o que eu penso, o direito de me expressar. Regina, mudou um pouco as questões que começaram a aparecer no teu consultório neste momento? O consultório mudou muito. Primeiro que eu estou aqui, né? Não, sim, antes da pandemia. Há 100 dias que eu estou aqui. Desde o dia 16 de março. Eu olhei na agenda outro dia, 16 de março, eu me transferi para cá. Para casa. A problemática é outra e o movimento é outro. Quer dizer, as pessoas estão tentando viver numa coisa que sem saída, né? Porque a gente tem duas coisas ao mesmo tempo, né? Primeiro, essa onda neofascista. Isso mexeu comigo. A segunda onda é a pandemia. A segunda onda é a pandemia. A gente está vivendo duas coisas que são realmente da pesada. Dentro de casa. Não tem tamanho isso, o que significa
você viver dentro de casa 100 dias. Então, as angústias são outras, as histórias são outras. O dinheiro, a questão do dinheiro. Do trabalho. O que mais me choca, sabe o que é? Planejar futuro. O futuro ficou uma coisa tão incerta que a gente não pode mais viver hoje tendo em vista um plano. Sim, porque ninguém sabe o que vai ser. Assim, Então, mas ao mesmo tempo, acho que tem coisas muito interessantes que dá para se acompanhar, né? Primeiro que muito grupo, quer dizer, cresceu muito a questão de grupo na minha vida. Rapidamente, grupos que tinha poucas pessoas de São Paulo, sei o quê, tem pessoas do Brasil inteiro, ficaram grupos grandes. Então, são narrativas e produções emocionais, intelectuais, históricas, etc., que as pessoas vão fazendo, que são de uma grande riqueza. Então, tem vários grupos com temas variados, que juntam pessoas de maneiras variadas, que vai. Formas de manter o vínculo, de manter a conexão nesse momento de isolamento. Sim, sim. Não é? Que é muito importante. Sim. Não, é que eu vou fazer um paralelo com os anos 70, quer dizer, no momento de repressão, os movimentos de contracultura, a busca por arte, terapias, cresceu demais como resistência. De repente, a gente está vivendo um momento desse jeito agora, né? Sim, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que é muito bem-vinda a minha experiência dos anos da ditadura, porque eu navego com bastante conforto é modo de dizer, com bastante naturalidade, bastante propriedade nesses ambientes dessas questões políticas, pessoais, corporais, e essa prisão que nós estamos. Né? Então, se você, o que me vem na cabeça, uma pergunta, não sei se faz sentido para você, se você fosse ver o Brasil como um corpo, Brasil-corpo, né? O que está acontecendo com esse corpo, o Brasil, hoje? A primeira palavra que me ocorre, né, tem uma categoria, né, em psicopatologia que chama falso self. Falso? Self. São 500 anos de identificações falsas, de apropriação de identificações falsas. E um distanciamento imenso daquilo que o caro Gessé chama de ralé. Essa coisa de elite e ralé, né? Então, a ralé é uma outra coisa que não é isso que nós, brancos, nós, classe média, achamos que somos, com as nossas identificações intelectuais, físicas, de moda, de mercado, de mundo, de viagem, porque a gente, dada de um ponto para baixo, 80%, 70% abaixo, é outra história. Esse falso self, essa quantidade de identificações, e o outro corpo é um corpo completamente humilhado, esmagado, violentado. De 80% abaixo, você olha os corpos exaustos, detonados, de pobreza, de miséria, de exploração, de cansaço. De cansaço absoluto, de carência, de fome, de ameaça, mais do que nunca. E tem uma classe média identificada e uma classe alta, que é aquela loucura que nem a declaração da... Viadora, você viu aquilo? Ontem. Não. Aquilo é a síntese da elite brasileira, né? É a síntese. Então, esse é o Brasil. A gente achava que era... A gente é infinitamente pior do que pensava. Então, mas isso é muito triste, né? É depressivo, assim. O Brasil é infinitamente pior do que a gente pensava. Constatar isso e incorporar isso e perceber a partir desta convicção é pesado, né, Regina? É difícil, né? Bota pesado, mas parece um certo momento da análise em que a gente sente culpa. É aquele momento da culpa, que você se olha no espelho e diz, puta merda, eu não sou nada daquilo que eu estava achando que era. É o momento que começa a reverter a possibilidade de se identificar com aquilo que você é e realmente elaborar.
Eu acho que o Brasil está com muitas possibilidades de elaboração nesse momento. Apesar de toda a histeria bolsonarista. Escuta, a histeria bolsonarista é um manejo de 25% do eleitorado. Isso não é nada. Os 80%, que somos 80%, não consegue se organizar por uma questão de não conseguir se identificar com a própria história. Os bolsonaristas, eles não têm problema de se identificar com uma certa idealização conservadora do que deveria ser o mundo. Para eles é aquilo lá. A falta de união da esquerda estaria aí, né? Numa dificuldade de identidade. Sim. De identidade. Cada um quer ser uma coisa. Eu não sou que nem você. Deus me livre, eu não penso que nem você. Não, eu não, que não sou PCdoB. Eu não, que não sou não sei o que lá. Eu, hein, não, mano. Sai, você eu não sou. E também tem uma coisa terrível, terrível. A falta é sempre projetiva. As pessoas têm tanto medo disso, a esquerda, que a esquerda só acha defeito nos outros, não acha defeito em si mesmo. É verdade. Ninguém tem defeito. Eu sou ético. Agora, você... Eles têm uma busca por uma perfeição meio alucinada. Uma ética que é um absurdo. Isso eu acho... muito, muito cristão isso. E uma religião muito conservadora. Eu sou bonzinho, você é ruim. E aí confunde o papel do político com o papel do santo, que são papéis diferentes, né? Claro. Então, mas eu acho que essa coisa, né, falando deste momento, né, a quantidade de informação que está se tendo, a quantidade de coisa que está se aprendendo, e, por outro lado, a questão racista, né? Que está de uma evidência também. Eu acho que é um momento que permite muita elaboração. Não acho que o Brasil esteja afundando. De repente, apareceu que a questão do Brasil é o racismo. É o racismo e a escravidão. Exato. É aquilo que organiza o poder no Brasil. É o organizador do poder. É a escravidão. Uhum. E você vê, é gozado o contraponto disso, que são os capitães do mato, né? Que tem aí nos ministérios, aí na política surgindo, né? Impressionante. O Bolsonaro, ele é o próprio capitão do mato, né? Total, ele é o próprio. Ele é o capitão do mato em pessoa. E os filhos, é o capitão com a turminha, seguindo. É o próprio capitão do mato. Não, eu acho que essa coisa do Brasil, nesse momento, esse surgimento das profundas do Brasil, eu acho, ou vai ou racha. Pois é, tomara que vá, não rache, né? Eu acho que vai, eu acho que vai. Eu acho a gente está trabalhando. Sentido. A gente está trabalhando para isso. Tá bom? Então tá bom, Regina. Então. Eu que agradeço. Obrigado. Bom domingo para vocês. É homenagem. Hoje é o dia da homenagem a Troá. Hoje é homenagem, antes do almoço, assim. Foi uma delícia essa homenagem, então, Regina. Então tá, gente. Bom domingo para vocês. Você também. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau.